Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui na tarde deste dia, um dia que fez o Senhor, para estudarmos sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Esse estudo é feito dentro do tema geral, resgatando o fundamento apostólico. Então, depois de termos lido as primeiras epístolas, estamos chegando agora no momento de estudarmos a Epístola de Paulo aos Romanos. Geralmente as cartas de Paulo eram destinadas às igrejas que ele tinha fundado. Mas como a gente vai poder perceber no estudo desse livro, a igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Existem algumas versões, sobre a fundação da igreja de Roma. A tendência dos cristãos protestantes dizer que Pedro não teve nada a ver com a fundação dessa igreja, ao contrário da postura, dos católicos, que declaram que o Pedro foi o fundador da igreja de Roma e o seu primeiro papa. Nós podemos dizer que provavelmente Paulo, ele mesmo afirma que não fundou a igreja, e o Pedro, nós podemos dizer o seguinte: aquela postura de dizer que Pedro jamais esteve em Roma não tem sustentação bíblica nenhuma. Ao contrário. Quando pegamos e lemos a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 13, ele diz lá: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também o meu filho Marcos. Você pode perceber que esse termo Babilônia, tanto Pedro quanto Paulo sempre usavam para designar a cidade de Roma. Sempre usavam para designar Roma. E era uma maneira disfarçada deles se referirem à capital do Império Romano sem mencionar o nome da cidade. Por outro lado, a cidade de Babilônia mesmo havia sido destruída muitos séculos antes. Então havia se tornado apenas um lugar de ruínas. E com certeza não é de lá que Pedro estava escrevendo para a igreja. E com certeza também não é essa Babilônia que João se refere quando escreve o Apocalipse. Então, quando nós lemos o termo Babilônia em cartas de Pedro ou de João, nós devemos entender que eles estão falando sobre Roma. E lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13, ele diz o quê? A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também o meu filho Marcos. Em outras palavras, Pedro escreveu a primeira carta estando em Roma. Então, ainda que Pedro não seja o fundador da igreja de Roma, é inegável dizer que ele esteve lá, que ministrou a igreja e que de lá escreveu pelo menos uma de suas cartas. Não podemos dizer que ele escreveu a segunda de Pedro de lá, mas a primeira carta foi escrita de Roma, com certeza. Por outro lado, existem evidências de que Pedro teve uma atuação muito grande na fundação da igreja de Roma. Tudo bem que ele não tem ido lá fundar a igreja, não tem ido lá evangelizar. Mas quando nós pegamos Atos no capítulo 10, que conta a conversão de Cornélio, aí o texto diz que Cornélio era um centurião romano da corte chamada italiana. Isso significa que Cornélio não era apenas um centurião do exército romano. Ele é um centurião do exército romano que tinha cidadania romana. Então ele era um cidadão de Roma. E o que acontece é que depois que Cornélio terminou o seu tempo de trabalho em Cesareia, antes disso eu quero dizer o seguinte: Cornélio foi um homem que não apenas ouviu a mensagem do anjo de Deus falando para que ele mandasse procurar Pedro em Jope para ouvir as suas palavras, mas Cornélio prontamente obedeceu. E tem mais uma coisa: quando Pedro chegou na casa de Cornélio, cerca de 3 dias depois da visão que ele teve, Cornélio havia reunido muita gente na casa dele. Muita gente. Não sabemos quantos eram, mas pelo menos 40, 50 pessoas ele tinha reunido ali.
Então, quando Pedro ministrou a palavra, diz o texto que Cornélio, a família dele, os amigos mais chegados que ele tinha convidado para ouvir a palavra, receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E, consequentemente, ali nasceu uma igreja. Minha irmã Rosa ia para os íntimos, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Então, aí na casa de Cornélio surgiu uma igreja. E que igreja foi essa que surgiu ali na casa de Cornélio? Foi a igreja de Cesareia? Foi. Foi a igreja de Cesareia. Mas o que aconteceu quando Cornélio saiu de Cesareia? Talvez por uma promoção a tribuno, talvez por um chamado do próprio imperador, não sabemos exatamente como foi. Mas nós podemos perceber que Cornélio retornou para Roma. E lá em Roma, o que ele fez? Continuou a fazer o que ele já tinha começado a fazer em Cesareia: evangelizar e ensinar as pessoas no caminho do Senhor. Então nós podemos entender por essa sequência de acontecimentos que ou a igreja de Roma surgiu a partir do retorno de Cornélio, o que implicaria em que um filho de Pedro, né, um discípulo de Pedro, teria fundado a igreja de Roma, ou então ela teria sido fundada por outros cristãos que de alguma maneira receberam a palavra e se transferiram para Roma. Por quê? Porque Paulo, que era o chamado apóstolo dos gentios, até quando escreveu a carta, que era de ano 57, ele nunca havia estado em Roma. Ele escreveu textualmente isso. Eu quis muitas vezes ter convosco, ele disse, mas até agora eu tenho sido impedido. Então isso já fazia mais ou menos uns 15 a 20 anos que Paulo estava ministrando a palavra e ainda não tinha ido em Roma. E a igreja de Roma já existia e já era uma igreja notável. Notável. Quando você lê o último capítulo da Epístola aos Romanos, capítulo 16, você percebe Paulo relacionando um número muito grande de cristãos notáveis. Notáveis por quê? Notáveis pelo testemunho, notáveis pelo serviço, notáveis por terem, conforme ele disse, chegado até a oferecer a própria vida no lugar de outra pessoa. Enfim, era uma igreja vibrante, uma igreja que transbordava a vida de Jesus. Então, a Bíblia não fala sobre isso, né? Mas a sequência natural dos fatos indica que a igreja de Roma surgiu dessa maneira porque tinha um homem chamado Cornélio entre os seus fundadores. E Cornélio era aquela pessoa que a Bíblia declara que ele era, e depois foi ainda mais bem preparado para esse exercício pelo próprio apóstolo Pedro. Portanto, podemos afirmar categoricamente que Pedro tinha uma extraordinária, uma tremenda influência sobre a igreja de Roma. Voltamos a repetir. Isso não indica que ele tenha fundado a igreja de Roma. Mas as evidências apontam que um discípulo de Pedro teria fundado a igreja de Roma, e isso justificaria também todas as honras que o apóstolo recebeu, né, nessa cidade. E com certeza, depois de uns anos, ele esteve lá, e de lá então ele escreveu a primeira carta, a primeira epístola de Pedro, onde ele afirma categoricamente que estava na cidade de Roma. Então, nesse sentido, não existe dúvida alguma de que efetivamente Pedro esteve em Roma e exerceu um papel muito, muito influente e importante na história dessa igreja. Não podemos dizer que tenha sido como fundador, mas com certeza como um homem de influência da área do ensino, da área da formatação da igreja, ele foi, e é extraordinário o que a Bíblia fala sobre esse sentido, né, da existência e da experiência e da influência de Pedro sobre a igreja de Roma. Minha querida sobrinha Keila, é muito bom ter você aqui conosco, tá bem? Que Deus te abençoe. Então, e daí, conforme nós falamos,
Até o ano 57 da era cristã, quando Paulo escreveu a Epístola aos Romanos, ele ainda não havia visitado pessoalmente a cidade. Então ele afirma isso de maneira clara, logo no primeiro capítulo da sua epístola. Nós queremos falar um pouco sobre essa cidade, tá bom? Roma é uma das mais antigas cidades do mundo. De acordo com a mitologia, né? Mitologia romana, o fundador de Roma teria sido um homem chamado Rômulo, que era irmão gêmeo de Remo, né? Então Rômulo e Remo sonharam em construir uma cidade. E de acordo com a mitologia, o Rômulo tinha feito, né, o desenho ali dos alicerces da cidade. E Rômulo declara de que naquela cidade ninguém poderia invadir, ninguém poderia ultrapassar aquelas fronteiras. Então o Remo, brincando, fazendo uma gozação, pulou do lado de fora para o lado de dentro daquele desenho, né, dos alicerces. E quando o Remo fez aquilo, Rômulo o matou, mostrando que não aceitaria que ninguém entrasse naquela cidade que ele estava construindo sem a sua permissão. E pode ser verdadeiro ou pode ser falso essa informação da mitologia, né? Porque toda mitologia o que é um conjunto de mitos, né? De verdades que se tornam lendas, de meias verdades que se tornam verdades, enfim. Mas o fato é que a fundação da Igreja de Roma é atribuída a Rômulo, que teria fundado a cidade 753 anos antes do nascimento de Jesus. Isso significa que a cidade estaria próxima de 2.800 anos de fundação, né? Inclusive, Roma chegou a receber o título de cidade eterna, né? Devido a essa longa duração. Mas, quando Rômulo e Remo, se realmente isso é verdade, chegaram naquela região, já havia muitas aldeias ali, né? Então existem relatos de que a região era habitada há pelo menos 4.000 anos atrás. Portanto, desde a época de Abraão aproximadamente, haviam pessoas ali que moravam nas imediações. E se considera que Roma tenha sido fundada por pessoas, né? Habitada por pessoas de nacionalidade etrusca e sabina. Tudo bem? Muito bem. Então, quando surgiu a Igreja de Roma, segundo nós falamos, ela não foi fundada por Paulo, né, que era o chamado apóstolo dos gentios, e pode ter sido fundada por Pedro? Pode, porque Pedro evangelizou Cornélio, e na casa de Cornélio havia muitos outros gentios. Ele não foi o único, né? Naquele momento ali, tinha um grupo grande de pessoas na casa de Cornélio. Então, tanto Cornélio quanto qualquer outro daqueles que estavam lá, podiam ter convidado Pedro a ir até Roma para fundar a igreja, ou chegado em Roma e fundado a igreja, iniciado o grupo de cristãos ali, que depois foi visitado por Pedro e edificado, instruído, ensinado. Tudo bem? Já a ida de Paulo aconteceu muitas décadas depois. Nessa ocasião do ano 57, quando Paulo escreveu a carta, ele não conseguiu chegar até Roma, né? Não conseguiu. Aí depois, Paulo chegou em Roma por volta de cerca de 4 anos depois. Paulo efetivamente conseguiu chegar em Roma, né? Mas chegou lá como preso, né? Foi o único lugar. A quarta viagem de Paulo foi diferente das outras. Todas as demais ele fez assim, na liberdade, né? Ele decidiu ir e foi, né? Enfim. Mas no caso da viagem de Paulo a Roma, foi a viagem que ele fez como prisioneiro, para ser julgado. Diz o livro de Atos, quando Paulo chegou em Roma, ele ficou 2 anos em prisão domiciliar. Ou seja, ele alugou uma casa. Naquela casa havia 2 soldados que cuidavam ali para que ele não pudesse sair e controlavam também a entrada e saída de pessoas que iam visitá-lo. E diz a Bíblia que ali ele tinha liberdade vigiada, né? Então ele não podia sair dali,
mas ele podia receber livremente as pessoas que iriam visitá-lo, e ele aproveitou para evangelizar, para fortalecer, para edificar mais ainda a igreja de Roma. Tudo bem? Só que quando aí Paulo foi julgado, o primeiro julgamento dele em Roma, ele foi inocentado, foi absolvido, e pôde voltar a ministrar a palavra fora de Roma. A gente compreende que nesse período ele tem aproveitado para chegar até a Espanha, né? Mas pouco tempo depois ele foi preso novamente, e daí foi preso não era uma prisão domiciliar, não podia mais receber ninguém, né? Não podia mais fazer absolutamente nada. Ele foi preso num calabouço, na chamada prisão mamertina. E quando Paulo estava na prisão mamertina, ele sabia que dali ele sairia para a morte. Ele já não tinha mais esperança, já não tinha mais expectativa nenhuma de sair vivo daquela prisão e de poder retornar e pregar o evangelho. É por isso que de lá escreve a Timóteo: Timóteo, meu tempo está cumprido. Agora é com você. Entende? Por quê? Porque ele sabia que dali ele não sairia vivo, ele não poderia mais ministrar a palavra em lugar nenhum. Tudo bem? Então, voltando agora ao início da igreja em Roma, muito antes de Paulo conhecer essa igreja pessoalmente, ele escreveu essa carta, segundo nós falamos, né? Cerca de 4 anos antes de ele ter a oportunidade de ir até lá pessoalmente, ele escreveu essa carta. E ele então diz, né, justamente no capítulo 1 da carta, ele diz o quê? Que ele desejava há muito tempo visitar aquela cidade, mas até aquele momento não havia tido uma ocasião propícia, uma ocasião adequada. E conforme diz no versículo 1, né, a apresentação de Paulo é muito interessante, porque ela se contrapõe àquilo que a maior parte dos líderes da atualidade tem feito. Olha só como Paulo se apresenta. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Quem é você, Paulo? Eu sou servo de Jesus. Simplesmente servo de Jesus. Como todos os demais que servem a Jesus. Como todos os demais que têm a Jesus como Senhor. Como todos os demais que creem, que reconhecem que não podem mais viver para si mesmos, mas que devem viver para o Senhor, que os resgatou, que os comprou, que pagou por eles um alto preço. Eu sou servo de Jesus Cristo. Mas qual foi o seu chamado, Paulo? Eu fui chamado para ser apóstolo. Eu sou um servo e estou cumprindo o chamado de apóstolo. Separado para o evangelho de Deus. Então, nós podemos perceber, e nós vamos ver isso em outras cartas também, inclusive das cartas escritas pelos irmãos de Jesus, que não havia em nenhum dos apóstolos, né, escolhidos realmente por Jesus, aquela posição de querer reter um título, de querer defender um título, de querer sobressair sobre os demais com base num título, né? Porque diz a Bíblia que Jesus colocou em primeiro lugar os apóstolos. Mas ele fala, eu ocupo o primeiro lugar? Não. Você vai ver na carta de Paulo aos Filipenses que ele fala Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ou seja, eles se colocaram no mesmo nível daqueles que estavam com ele, como seus auxiliares. E Pedro vai falar da mesma forma na primeira carta dele, capítulo 5, quando diz assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Ou seja, ele fala, a vocês são presbíteros, digo eu que sou apóstolo. Não, eu sou como um de vocês. Eu sou exatamente como qualquer um de vocês. Homens chamados para apacentar o rebanho de Deus, para cuidar da igreja de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é sua. A igreja é do Senhor, porque Ele comprou com seu próprio sangue. E da mesma forma você vai encontrar o apóstolo João, né, que se apresenta como ancião ou presbítero na segunda e terceira carta,
Mas no Apocalipse ele fala: eu, João, que João? Um João qualquer, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Ou seja, eu sou absolutamente igual a você. Os irmãos de Jesus, Tiago, se apresentava Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas você não é irmão de Jesus? Não. Jesus não é meu irmão. Jesus é meu Senhor. E Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Judas usava assim: eu sou irmão de um famoso, eu sou irmão do Tiago. Agora Jesus não. Jesus não é meu irmão. Jesus é meu Senhor. E Judas fala, irmãos, que essa fé que ele tinha em Jesus é a mesma fé que nós temos. Irmãos, quando escrevemos acerca da nossa comum salvação, ou seja, a mesma salvação que eu tenho, você tem. A mesma salvação que Jesus concedeu para mim, concedeu para você. Não tem diferença nenhuma. Amém? Então, a igreja de Jesus Cristo, um dos fundamentos que Deus deseja resgatar é justamente o fundamento da igualdade. Existe sim aqueles que, o pastor é outro papa, o pastor é outro degrau. Não é outro degrau, não. Jesus falou: todos vós sois irmãos. Todos vós sois irmãos. Um outro fundamento que Deus deseja resgatar nesse momento é de que cada cristão é sacerdote. O resgate do sacerdócio universal do cristão. Cada cristão é sacerdote. E não é um sacerdote qualquer, não. É o sacerdote real. É sacerdote e rei. É aquele que se derrama diante do Senhor, que se entrega ao Senhor, que se humilha diante do Senhor, mas que se levanta, e quando se levanta, ele dá ordem, porque ele tem o poder de decretar. Ele assume a sua posição de sacerdote real e vai emitir os seus decretos em nome de Jesus. Amém? Então, quando nós vamos seguindo aqui o texto, ele diz no versículo 6, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Ou seja, para ser o que de Jesus? Para ser servo de Jesus, para ser propriedade de Jesus, para viver segundo a ordem e sob o domínio, sob o comando, sob o controle de Jesus e para a glória de Jesus. Conforme você vai perceber mais adiante no capítulo 6, Paulo fala que nós fomos escravos do pecado, servos do pecado. Nós somos servos de Satanás. E aí então nós somos resgatados por Deus. E quando fomos resgatados por Deus, nós não deixamos a condição de servos. Simplesmente foi mudado o nosso Senhor. Então, de servos do pecado, nos tornamos servos da justiça. De servos de Satanás, nos tornamos servos de Deus. É muito, muito importante resgatar essa posição de servo. Nós temos que resgatar essa posição, porque essa é a posição do homem, enquanto está debaixo deste sol. Você pode perceber em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11, que o próprio Jesus, que era um com Deus, participava da divindade, tinha toda a glória, toda a majestade, toda a santidade. Quando veio à terra, quando assumiu a forma humana, quando se fez homem, ele se esvaziou da sua divindade. Ele assumiu a forma de servo. Por quê? Porque se fez semelhante ao homem. E ao homem, a posição que cabe é a posição de servo. Deus nos deu a condição de escolher a quem nós queremos servir. Olha só, podemos escolher a quem nós queremos servir. Quando Jesus nos resgatou, quando Jesus pagou pela nossa condenação, quando Jesus nos reconciliou com o Pai, nós podemos dizer: eu quero ser servo de Deus. Eu quero ter Jesus como meu Senhor. Ou pode permanecer sendo escravo, como servo do diabo. Mas entendam,
Quando nós somos resgatados por Deus, nós somos resgatados para continuar servindo. E até quando vamos servir? Bom, em princípio, né? Enquanto estivermos nesse corpo. Em princípio, enquanto não tivermos, alcançado a estatura de varão perfeito. Em princípio, enquanto não estivermos investidos da imortalidade, o nosso corpo não tiver completamente derrotado a falibilidade, tiver sido transformado num corpo imortal, glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Ou seja, um corpo que não pode mais pecar. Um corpo que não pode mais pecar. Ou seja, quando tivesse concluída a redenção total da nossa vida, o nosso espírito foi redimido, a nossa alma está sendo redimida, mas o nosso corpo só vai ser redimido no momento que ele for transformado na semelhança do corpo de Jesus. Até lá, eu e você precisamos combater contra a carne, contra a velha natureza, contra o velho homem. E quanto mais nos fortalecemos em espírito, mais o nosso espírito terá condição de vencer a carne. Olha só, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Aquele que nós alimentarmos mais vai ser vencedor nesse combate. Então, se nós fortalecemos o espírito, ele vai vencer. Se nós fortalecemos a carne, ela vai vencer. Mas o convite para nós é o seguinte: andar em espírito, para jamais cumprir a concupiscência da carne. A Bíblia fala: fazei morrer a vossa natureza carnal. A Bíblia fala que os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem é que faz isso? O nosso espírito foi crucificado em Jesus. Perfeito. Mas a nossa carne tem que ser crucificada por nós. Quando? Dia após dia. Dia após dia. É isso que significa negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e seguir conforme é o convite do nosso Senhor. Amém? Então precisamos, com urgência, promover o resgate dessas verdades fundamentais do cristianismo. Muito bem. Aí Paulo fala da manifestação da justiça de Deus, e ele relata que por que foi necessário que a justiça de Deus se manifestasse sobre todos os homens? Porque todos pecaram. Porque não existe um homem sequer que seja justo. Porque todos estão destituídos da glória de Deus. E porque Deus decidiu encerrar todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. De tal maneira que Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que coisa interessante. Deus poderia declarar todo homem justo e ponto final. Sem problema. Direito dele fazer isso. Ele é dono de tudo, é o Senhor de todas as coisas. E ninguém poderia questionar, nem contestar, nem falar nada. Mas ele não quer apenas ser... Ele poderia justificar todo o homem. Mas ele não quer apenas justificar o homem. Ele quer justificar o homem com base na sua justiça perfeita. Para que ele seja justo e justificador. Ele não quer ser apenas justificador, ele quer ser justificador justo. E para ser um justificador justo, alguém teria que pagar pela culpa do homem, teria que pagar pelo pecado do homem. Então, quem fez isso? Jesus. Jesus pagou pela culpa do homem e, consequentemente, todo homem que crê em Jesus, que se rende a Jesus como seu Senhor, é declarado o quê? Justo, independente de qualquer justiça que ele possa ter. Ou seja, na verdade, a justiça do homem é nada, é trapo de imundície. Então, é por isso que a Bíblia diz que o homem é justificado por Jesus, independente das obras. Aí tem as pessoas, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que vou continuar sendo justo?
Bom, a justificação é um ato único. Então, no momento em que nós somos declarados justos, é porque nós cremos no sacrifício de Jesus. Jesus pagou por todos os meus pecados, ele é propiciação pelos meus pecados. Em Jesus, eu sou recebido como Pai, como justo. Agora, como justo, me cabe fazer o quê? Andar em justiça, caminhar em justiça. Amém? E é justamente isso que nos cabe fazer de agora em diante. É por isso que quando ele abre o capítulo 6, ele faz uma pergunta: que diremos nós? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, já que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu posso fazer com que a graça seja ainda mais abundante. Como? Pecando mais. Não. Como? Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então ele faz essa pergunta. E ele declara que isso é uma coisa impossível. Nós não podemos fazer isso em absoluto. Eu peço licença de vocês 2 minutinhos para eu poder conectar o celular aqui para evitar que ele descarregue, tá bem? 2 minutinhos só. Então, retomando aqui a nossa transmissão, amém? Problema da bateria solucionado em nome de Jesus. Então, retomando. Então ele diz: como? Se nós morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Portanto, quando nós entendemos que em Jesus o nosso velho homem foi crucificado, a nossa velha natureza, então nós ressuscitamos com Jesus, recebemos uma nova vida. E nessa nova vida, cabe a nós andarmos em novidade de vida. É tudo novo. Se nós quisermos... É por isso que Jesus falou que o vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Então, se eu quiser viver a nova vida de Jesus, lado a lado com o velho homem, não vai dar certo. Não vai funcionar. Porque a nova vida tem que ser vivida por um novo homem. A nova vida tem que ser vivida por uma nova mulher. Amém? Então você percebe que aquela posição, né, que aliás atribuiu ao Paulo, tá? Façamos males para que venham bens. Ele falou: vocês estão distorcendo a minha palavra. E estavam mesmo distorcendo, querendo colocar na boca do apóstolo coisas que ele jamais havia dito. Paulo tinha posição contrária. Lá no primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, ele falou: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não seja reprovado. Então entendam, a luta de Paulo contra o pecado, a luta de Paulo contra a carne, era constante, era permanente e durou até o fim da sua vida. Grande parte do combate que o apóstolo teve foi justamente contra si mesmo, contra os seus instintos, os seus desejos, né? Que alguns homens acabam cedendo. Ele falou: não vou ceder. Eu vou reduzir o meu corpo à servidão. O corpo é para me servir, não para que eu o sirva. Os meus desejos é para serem controlados por mim, não é para que eles me dominem. Eu decido me submeter ao senhorio de Jesus. Eu decido me colocar sob o domínio da graça. É o que vai falar aqui
no mesmo capítulo 6, né, a partir do versículo 11. Olha só. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Só que a questão de estar debaixo da graça passa por uma decisão minha dia após dia. Estar debaixo da graça é estar sob o domínio da graça, é estar nos limites da graça, é não permitir, como alguns, né, chegam a falar, cair da graça. Né? O que seria se cair da graça que alguns irmãos falam? Desobedecer, se deixar dominar pelo pecado. Não é correto dizer que essa pessoa caiu da graça, entende? Mas é exatamente mostrando que ela saiu do domínio da graça, certo? E sair do domínio da graça é a posição que o homem tinha antes da graça alcançá-lo. Ele estava destituído da graça. Portanto, ele era um desgraçado. O desgraçado, irmãos, é a pessoa destituída da graça, né? Que não se abriu para a graça de Deus. Não permitiu que a graça o alcançasse e transformasse. Você lembra que Jesus chamou o pastor da igreja de Laodiceia de desgraçado. Falou para o pastor: dizes que rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então o que Jesus queria dizer? Você está enganando a si mesmo. E Jesus falou: por isso passa um colírio nos teus olhos, porque você está cego, você não está enxergando. Compra de mim vestes novas para cobrir a vergonha da tua nudez, e ouro para te enriqueceres. Amém? Então, é justamente isso. Esse colírio para que possamos ver, é justamente o Espírito Santo desvendar os nossos olhos, iluminar o nosso entendimento, para que nós possamos compreender. Amém? E essa veste nova, essa veste de justiça e santidade, é as vestimentas de justiça, umas vestes de justiça, com as quais o Senhor deseja nos colocar sobre nós. O manto de justiça que pertence ao próprio Senhor. Amém? É sermos revestidos da justiça do Senhor. Amém? E o ouro. O ouro são todos os tesouros espirituais que estão reservados para mim e para você, e que nós nos apropriamos pela fé e trazemos sobre nós pela confissão dos nossos lábios. Amém? Deus nos fez grandes e infalíveis promessas, através das quais nos tornamos participantes da sua própria natureza. E como nos apropriamos disso? Através da confissão. Aquilo que Deus prometeu nos conceder, nós falamos: Senhor, está prometido na tua palavra, e eu tomo posse em nome de Jesus. E o que nós tomamos posse, respeitando esse modo operantes de Deus. O que é o modo operantes? É a maneira como Deus opera. Deus lança a palavra. Todos podem receber a palavra e os seus benefícios. Então, aquele que agarra a palavra e traz ela para a sua vida, através da sua confissão, tem tudo aquilo que confessar. Em nome de Jesus. Amém? E é aqui, justamente, a partir do versículo 18, que Paulo fala: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que coisa interessante. Bom, você era servo do pecado. Deus te libertou da servidão ao pecado. E agora você é livre? Não. Agora você tornou servo da justiça. Mudou o quê? Mudou o Senhor. Mas a posição de servo não teve alteração. Era servo do pecado, agora é servo da justiça.
Muito bem. Olha lá, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, ou seja, antes era servos do pecado, servos de Satanás. Agora, libertados do pecado, fomos feitos o quê? Servos de Deus. Portanto, a condição do homem livre é livre do pecado e transformado em servo de Jesus Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Jesus é o nosso Senhor, irmãos, tem o Senhor e tem o servo. Então, para que Jesus seja Senhor, tem que haver o servo. Ele é o Senhor. Quem é o servo? Eu, você e todos os demais cristãos. Amém? Então, a posição de servo, se fosse servo do homem, irmão, seria uma posição de vergonha, de humilhação. Mas o homem ser servo de Deus é uma posição de honra, de muita honra. No capítulo 7, Paulo vai descrever, né, justamente aquela questão da luta, espírito contra carne, carne contra espírito, querendo cada uma dessas forças, né, que competem dentro de nós, querendo assumir o controle da nossa vida. E nós precisamos fazer a escolha. Se nós queremos nos sujeitar à carne ou se queremos nos sujeitar ao espírito. Aquele que fizer a vontade da carne será o quê? Condenado. E aquele que fizer a vontade do espírito será o quê? Salvo. Para você ter uma ideia, é justamente isso que o apóstolo vai discorrer no capítulo 8. Ele fala assim, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, no versículo 1. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como que o homem vai poder andar segundo o Espírito? É, antes de tudo, escolhendo andar em Espírito. Entendam bem, Deus não vai fazer essa escolha por mim ou por você. Cada um de nós tem que fazer a escolha. E feita a escolha, tomar as atitudes que combinam com essa escolha. Porque se a minha escolha for, eu vou andar em Espírito, mas eu não tomar atitudes condizentes com isso, não vai adiantar nada. Eu vou ser como aquele filho que prometeu ir trabalhar na vinha do pai. Só que na hora H ele não foi. E aquele segundo filho que falou, não quero ir, se arrependeu e foi. Jesus perguntou, qual deles fez a vontade do pai? É aquele que diz, não quero ir, mas depois se arrependeu e foi. Então, irmãos, é o seguinte, quando nós falamos, eu vou andar em espírito, e nós precisamos tomar atitudes que nos conduzam nesse andar em espírito. Algumas dicas. O que nós podemos fazer para andar em espírito? Bom, primeira coisa que nós devemos fazer é resgatar a prática do jejum. Por quê? O que é a prática do jejum? A prática do jejum é eu negar para a minha carne aquilo que ela mais deseja, que é o quê? O alimento. O alimento, a bebida. A nossa carne deseja isso. E Deus fez assim. Deus nos fez para nos alimentar assim, né? Diz a Bíblia que a vida do homem tem 3 prazeres legítimos: comer, beber e fazer amor. A Bíblia fala categoricamente isso. Porém, tudo isso tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, se o sujeito come demais, é um pecado. O pecado da glutonaria. Glutonaria é comer além da conta. Já é suficiente, já satisfez, mas a gula faz com que ele queira mais. E assim acontece com todos os demais prazeres legítimos. Se o homem não tem uma vida sexual desenfreada, ele vai pecar. Ele vai pecar. A Bíblia diz que até mesmo o marido com a sua mulher, em que o sexo é legítimo, eles devem de tempos em tempos tirar um período para se dedicarem à oração. A Bíblia diz que não pode ser um período longo, mas diz que tem que ser assim. Por exemplo,
a cada mês tirar alguns dias para fazer isso. Tipo assim, a cada mês tirar 7 dias, 8 dias, não sei, né? Para fazer isso. De tal maneira que possa se dedicar à oração. E diz a Bíblia, para que Satanás não vos engane, não vos prejudique pela vossa incontinência. O que é incontinência? Você já viu a pessoa que tem incontinência urinária? Então, ela urina e não tem controle. Ela não pode esperar chegar no banheiro, não pode esperar, né, chegar no vaso do banheiro para urinar. Não, ela urina a qualquer hora, porque ela tem incontinência urinária. É uma doença. Tudo bem? Então, o termo incontinência é justamente a falta de controle. Nota bem, falta de controle. A pessoa que está com a doença de incontinência não consegue controlar a sua urina. Ela vai urinar a qualquer hora, em qualquer lugar, porque ela perdeu o controle sobre isso. Só que o nosso espírito deve ter controle sobre todas as ações do nosso corpo. Para quê? Para que qualquer ação que desonre a Deus, que ultraje a Deus, que tire da nossa vida a beleza que ela deve ter para a glória de Deus, seja o quê? Eliminada da nossa vida. Então, por isso a Bíblia diz que para que Satanás não vos vença, não vos tente pela vossa incontinência, pela falta de controle. Então, nota bem, comer exige controle, beber exige controle e fazer sexo exige controle. Cada um tem os seus limites. No caso do sexo, o limite é o seguinte, é dentro do casamento com o seu cônjuge. Fora disso é pecado. Então, quer dizer que o homem é imune a desejar uma... Não, não é imune. Vai acontecer. Mas ele tem que, quando a carne dele desejar trair o seu cônjuge, desejar possuir qualquer outra pessoa, ele vai dizer, não, eu te proíbo. Ele vai estar exercendo controle sobre os desejos da carne. Entende? Só que também existem exercícios que o homem pode fazer que vão fortalecer o espírito. E dentre esses exercícios, o principal é o jejum. É quando o homem decide por um dia, por 2 ou por 3, ou até por mais dias, né? Diz a Bíblia que Elias fez 40 dias de jejum, Jesus fez 40 dias de jejum. E a Bíblia fala que Moisés fez 2 períodos de 40 dias. 2, não foi um só. Ele fez um para receber as primeiras pedras, né? As tábuas da lei. E depois ele quebrou aquelas pedras e aí teve que fazer um outro período de 40 dias. Então Moisés fez 80 dias de jejum. Tudo bem? Mas tudo bem, você pode fazer 1, 2, 3 dias, enfim. Mas aquele período que você estiver fazendo o seu jejum, ele é um período em que você está dizendo para o seu corpo, eu não sou controlado por você, eu controlo você, eu não sirvo você, é você que me serve. Entende isso? Então a Bíblia deixa claro que essa disciplina do nosso corpo é fundamental para a gente vencer os nossos membros, sabe, que estão sobre a terra. É fundamental. Fazei morrer a vossa natureza carnal. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Então isso é fundamental, isso é absolutamente necessário. E isso Deus deseja que eu e você tomemos a decisão de fazer. Nota bem, não é Ele que vai tomar essa decisão. A escolha é nossa, de semearmos o nosso espírito ou semearmos a nossa carne. Aquele que semeia no espírito colherá a vida eterna. O que semeia na carne colherá o quê? A corrupção. Então é fundamental que a gente esteja tomando as decisões corretas. Olha que coisa interessante. Versículo 5 do capítulo 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Não pode ser por quê, irmãos? Porque no nosso membro existe... o nosso corpo, conforme nós já dissemos, ele não foi redimido.
O nosso corpo não foi transformado. E nem vai ser. Ele vai ser transformado só no último momento, no momento em que os mortos em Cristo ressuscitarem e nós estivermos vivos, fomos transformados. Aí sim o nosso corpo vai ser redimido. Até lá é luta do nosso espírito contra a nossa carne. Amém? É exatamente isso que Paulo procura ensinar para a igreja de Roma. Muito bem. Então, o que acontece? No versículo 13 ele diz, porque se viver de segunda carne, morrereis. Bom, mas todo mundo vai morrer assim. Todas as pessoas que não forem arrebatadas vão morrer. Mas quando Paulo está falando que morrereis, ele está querendo dizer a segunda morte. Se viver de segunda carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, olha só como que isso é absolutamente necessário. Então, um dos resgates que a igreja precisa fazer é justamente a prática do jejum. A igreja primitiva, irmãos, fazia jejum geralmente nas quartas e nas sextas-feiras. Por que escolhi esses dias? Não sei por que escolhi. Mas um dos homens grandes, mais próximos do nosso tempo, falou, bom, se servia para eles, também vai servir para mim. Então, já que jejuava quarta e sexta, eu vou jejuar quarta e sexta. Mas nós podemos escolher qualquer outra época. Eu faço parte de um grupo de pessoas que tomou a decisão de fazer 40 dias de jejum por ano. Aí nós temos, feito algumas experiências. E no momento estamos fazendo 8 períodos de 5 dias de jejum em cada ano. Fica a dica para você, se você desejar participar. No domingo à noite, amanhã à meia-noite, nós começamos mais um, que vai terminar só na sexta-feira, meia-noite. Tá bom? Então, se você deseja, posta aí a sua pergunta, posta o seu comentário, que nós vamos te responder e te incluir nisso. E Deus vai fazer uma obra extraordinária na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque nós estamos tomando a decisão de buscarmos a mesma coisa que os cristãos da igreja do início dos tempos buscavam. Amém? E daí então o que acontece? Nós vamos verificar que depois no capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai se voltar para a questão dos judeus, os da raça dele, da família dele, o povo dele. Ele falava que ele era judeu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, enfim. Mas Paulo dizia que realmente Jesus veio para salvar o judeu. Mas quando os judeus rejeitaram a Jesus, quando os judeus disseram que Jesus não era o Messias prometido, abriu a porta para a entrada do gentio. E esse tempo vai durar até que a plenitude dos gentios tenha chegado. Então o que significa isso? Durante um certo tempo, que já está durando mais de 2000 anos, a porta para o gentio abriu. E o interessante é que um dos gentios, cuja entrada abriu a porta, é mencionado aqui, no início do nosso estudo, que foi justamente o centurião Cornélio, centurião romano, que estava servindo na cidade de Cesareia. Então Pedro ministrou sobre Cornélio, Cornélio reuniu uma grande multidão ali na casa dele, a multidão recebeu Jesus, foi batizado no Espírito Santo, e provavelmente ou Cornélio ou alguém que estava ali levou o cristianismo para Roma. E depois então, de muito tempo, que a igreja existia, talvez uns 20, 25 anos, é que Paulo foi lá pela primeira vez e pôde estar com os irmãos. Mas a igreja de Roma já estava formada. Pedro pode ter fundado? Pode. Mas se não foi Pedro, com certeza foi um dos discípulos que Pedro fez ali quando ministrou na casa de Cornélio. Então você percebe que o livro de Romanos é voltado justamente a uma dessas igrejas dos gentios. Mas mesmo sendo igreja dos gentios, não foi fundada por Paulo, o chamado apóstolo dos gentios. Então, Paulo escreve justamente porque ele tinha uma preocupação especial
por aquelas igrejas conforme ele não havia visto o rosto dele em carne, como era o caso da igreja dos romanos. Mas ele abre um parênteses aqui para dizer o seguinte, olha, os judeus são ramo natural da oliveira. Então, se Deus cortou o ramo natural para enxertar você, que era zambujeiro bravo, não se vangloria sobre os ramos naturais. Ah, Deus cortou eles para me incluir. Não. Paulo fala, teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, muito menos poupará a ti. E ele fala, então, e se o ramo natural se arrepender e se converter, muito mais facilmente vai ser enxertado na sua própria oliveira, de onde ele foi tirado. Então, se Deus pode pegar o zambujeiro bravo, o gentil, e incluir na boa oliveira, muito mais ele pode incluir os filhos naturais na oliveira de onde eles foram tirados. E aí que ele fala que vai chegar o momento, né, em que todos os judeus serão o quê? Salvos. Então, todos os judeus serão salvos. Em que momento? No momento em que eles reconhecerem que aquele que eles receberam como Messias não é um falso, é o anticristo. Então, no momento que todo Israel reconhecer isso, ele vai fazer aquela oração de Isaías 64, ó, se rompesses o céu e viesses. Aí, depois que concluir a oração, Jesus não se contém mais com o clamor do seu povo. Ele vem e estabelece o reino dele na terra. Entendeu? Então, a salvação de Israel será nacional. Por quê? Porque será nesse momento de comoção, em que se virem cercados por todos os lados. Então, vão se render a Deus, vão se voltar para Deus e vão ser salvos de maneira gloriosa por Deus. Salvos na vida presente, né? Porque estão próximos de serem inteiramente destruídos enquanto nação, e também salvos eternamente falando. Amém? Aí depois que Paulo termina de discorrer sobre a questão dos judeus, ele fala sobre todos os cristãos, algo que nós devemos fazer com a máxima urgência. Capítulo 12, versículo 1 e 2, olha só o que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que coisa interessante. Lá no capítulo 6, Paulo fala: apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Quando devemos fazer isso? Todos os dias da nossa vida, reafirmando e confirmando a entrega de nossa vida nas mãos do nosso Senhor para a sua glória. Amém? Agora ele diz aqui que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Em outras palavras, não é para você morrer por Jesus, é para você viver para Jesus. É para se apresentar não para morrer, mas continuar vivendo. Só que vivendo não mais para si, mas para Ele. Vivendo não mais para a glória pessoal, mas pela glória dEle. Vivendo não mais para cumprir a vontade individual, mas a vontade dEle. É nesse sentido. Então nos apresentamos como sacrifício vivo para fazer o quê? Para caminhar na obediência ao Senhor, para cumprir o chamado que Ele tem para a nossa vida e para glorificar o seu nome. Amém? E Paulo fala que essa atitude, essa decisão é um culto racional. Ou seja, não é para fazer na base da emoção. Não. Não é para fazer na base da indução. O pastor falou para eu me render, para eu me entregar. Não, não é isso não. É uma decisão pessoal. Eu decido me entregar, me apresentar como sacrifício vivo diante do meu Senhor. Sabe o melhor lugar para você fazer isso? No seu quarto. Sabe o melhor lugar para você fazer isso? Onde não tem mais ninguém. Num momento que não é hora de culto nenhum, que você não está em igreja nenhuma, que você não está com grupo, com ajuntamento nenhum de cristãos. Quando você está sozinho no seu quarto, em oração, na devoção diante do Senhor que te resgatou. É nesse momento que você deve fazer essa entrega, essa rendição. Eu me apresento ao meu Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável, como meu culto racional,
como a decisão da minha vida, como escolha de servi-lo e de pertencer unicamente a Ele, em nome de Jesus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Deus deseja que os cristãos se levantem como verdadeiros sacerdotes, que se rendam diante do Pai, que intercedam e que se levantem e emitam os decretos de acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém? E no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só a coisa interessante. Nós temos um entendimento. Nós temos uma determinada forma de ver as coisas. A Bíblia nos convida que o seu entendimento não seja conforme o entendimento do mundo. Olha que coisa. Não pense como o mundo pensa. Não decida como o mundo decide. Não viva como o mundo vive. O seu modelo, o seu exemplo de vida é Jesus. Lá no capítulo 8, versículo 29 e 30, fala que Deus nos predestinou de antemão para sermos semelhantes a Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Para que Deus fez tudo isso na minha vida e na sua vida? Para fazer de nós homens e mulheres semelhantes a Jesus. Então, assim como Jesus se retirava sozinho no monte e passava a noite em oração a Deus, devemos fazer hoje, devemos nos afastar sozinhos, sem ninguém conosco, sem o pastor ter mandado, sem o fulano ter lembrado. Não é ninguém que tem que falar, não. Isso tem que fluir de dentro de nós. Se não está fluindo dentro de você, ore para que Deus te conduza com essa espontaneidade em espírito, em nome de Jesus. Que Deus conduza de maneira espontânea e voluntária a termos sede, fome e sede da presença dEle e da glória dEle na nossa vida, em nome de Jesus. E ele vai dizer então que quando nos oferecemos num culto racional a Deus, nosso corpo como sacrifício vivo, nós vamos poder ministrar aos outros. Ministrar o quê? O que recebemos, irmãos. Cada um de nós recebeu algo diferente. Algumas pessoas receberam a habilidade de ensinar, outros receberam a habilidade de cantar, outros receberam a habilidade de consertar coisas, outros receberam a habilidade de tocar um instrumento, entendeu? Outro recebeu a habilidade de emitir uma palavra profética. Amém. Todos podemos e devemos ministrar o dom conforme recebemos. Mas o texto aqui mostra que o sentido aqui do texto é que nós estejamos entendendo que o outro, ainda que tenha um dom diferente do nosso, o dom dele tem o mesmo valor para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Então não podemos considerar que o nosso dom é melhor, não. Nem é melhor, nem é pior. É tudo feito para a glória de Deus, para a edificação da igreja do Senhor, e todos os dons são importantes. E todo aquele que recebe o dom e o exerce para a glória de Deus tem o seu papel e a sua relevância na história da igreja. Em nome de Jesus. Ele fala então, no versículo 6, de modo que tendo diferentes dons, também fala disso em 1 Coríntios capítulo 12, né? Você pode conferir depois, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, né, uma função muito própria dos diáconos, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Ou seja, cada dom que se manifestar na minha vida e na sua vida, nós devemos servir da melhor maneira possível e nos alegrar ao podermos ter a oportunidade de servir naquele dom que o Senhor nos concedeu para edificar a sua igreja.
Amém? Para fortalecer e expandir o seu reino na terra. E aí, então, quando chegamos no capítulo 13, Paulo vai falar sobre a questão da submissão às autoridades. E vai falar da função da autoridade. Por quê, irmãos? Porque uma das necessidades que nós precisamos estar atentos na igreja é sobre a questão da intercessão. Muitas vezes a pessoa fica, né, pelas esquinas, pelas casas, por todos os lugares, reclamando, né, do governante, que não tomou uma boa decisão, que não fez o que deveria fazer, enfim. Essa reclamação não tem proveito nenhum, não vai trazer benefício nenhum. Agora, sabe o que traz benefício? Você orar por essa autoridade. Você interceder por essa autoridade. Porque isso fala na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. Que nós devemos interceder por aqueles que estão em posição de autoridade. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ou seja, nós podemos e devemos ter uma boa vida. E se nós tivermos bons governantes, eles vão governar e nós vamos poder desfrutar dessa vida com segurança, com prosperidade, com bom nível de renda, com mais justiça, né? uma divisão mais igualitária dos recursos. Tudo isso vai depender da autoridade que nós temos constituído sobre nós. Agora, uma vez constituída, ao invés de falar contra ela, nós devemos falar com Deus a favor dela, para que ela tome decisões apropriadas e adequadas. À medida que a autoridade decidir bem, os que estão debaixo da autoridade dela vão se dar bem. Se ela decidir mal, os que estão debaixo da autoridade dela vão se dar mal. Então, o que é mais inteligente? É orarmos para que elas possam decidir bem. Amém? E isso depende apenas de nós termos um entendimento iluminado e de fazermos isso em nome de Jesus. No capítulo 14, Paulo vai tratar da questão da liberdade que temos em Cristo. É interessante notar, irmãos, que essa liberdade não é absoluta, ou seja, ela tem limites. Uma liberdade sem limite não é liberdade. Então, a liberdade tem limites. Por exemplo, a liberdade que nós temos perante a lei brasileira ou de qualquer outra nação, estou falando da lei brasileira porque nós vivemos no Brasil, não é verdade? Mas poderia ser qualquer outra nação. Então, a lei concede direitos e concede deveres. Onde termina o meu direito? É onde começa o direito do meu próximo. E quando começa o direito do meu próximo, eu entro numa zona, num espaço de dever para com o meu próximo. A mesma coisa acontece em relação à autoridade. Eu tenho direitos perante a autoridade, mas para eu poder usufruir dos meus direitos perante a autoridade, eu tenho que cumprir os meus deveres para com a autoridade. Entende? Então, é justamente esse sistema de direitos e deveres que vai colocando limite na nossa liberdade, dos nossos direitos. Tudo bem? E isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Por quê? Porque tanto acontece no mundo natural quanto no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nós temos a liberdade de ter preferência por uma coisa, por outra coisa, sem problema nenhum. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 14 que eu preciso respeitar o direito de preferência do meu irmão. E ele precisa respeitar o meu direito de preferência. Porém, se esse meu irmão for fraco, tiver uma dificuldade de entendimento, eu devo abrir mão da minha liberdade em função do bem-estar desse meu irmão. Amém? Aí Paulo chega até o exemplo de comer carne ou não. Ele diz que se o meu irmão se sentir escandalizado por me ver comer uma carne, né, eu devo deixar de comer. Quer dizer que é errado comer? Não. Mas eu estou respeitando a fraqueza dele, porque ele entende que eu devo comer só legumes. Tudo bem? Tudo bem. Então, se ele é fraco, eu vou comer só legumes na refeição que fizer com ele.
para não escandalizar a mente dele, para não oferecer motivo de tropeço para esse meu irmão. Amém? Porém, isso vai ser feito em amor pela vida dele e pela eternidade dele. Não porque o fato de comer a carne e deixar de comer seja pecado. Não é nada disso. E nem pelo fato, querendo dizer que eu não tenho liberdade de fazer isso. Tenho liberdade sim. Mas eu abro mão da minha liberdade em função do amor que eu tenho pelo meu próximo. Amém? Aí chegamos ao capítulo 15, né? Onde Paulo vai falar sobre a necessidade de nós aprendermos a viver, né, o cristianismo respeitando a dificuldade daquele irmão que é mais fraco. Então é justamente aqui que ele vai dizer que se por acaso esse meu irmão considera que é pecado comer carne, ou pecado trabalhar no domingo, enfim. Então eu devo entender a dificuldade de entendimento e compreensão que ele tem e evitar ser motivo de escândalo para o meu irmão. Amém? O último capítulo é um dos mais extraordinários que tem na palavra de Deus, porque aqui Paulo dá uma lição para a igreja, uma lição extraordinária. Uma lição de profunda valorização do próximo. Porque Paulo vai fazer uma lista aqui de muitos cristãos da igreja de Roma a quem o apóstolo tem motivos de gratidão, a quem o apóstolo deseja manifestar honra pela atitude, pela postura e pela missão que essas pessoas exerceram na vida dele, no ministério dele. A primeira dessas pessoas chama-se Febe. Né? Ele coloca: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais o Senhor como convém a santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então essa irmã chamada Febe é uma irmã extraordinária. Ele dizia que ela serve a igreja que está em Cencreia, provavelmente quer dizer que ela era uma diaconisa da igreja de Cencreia. Ou seja, tinha uma posição de liderança na igreja e fazia bem o seu trabalho, né? Porque ela hospedou muitos santos, inclusive hospedou o próprio apóstolo Paulo. Então Paulo falou: então, honrem essa irmã. Ela tem feito um grande benefício para a igreja do Senhor. Aí ele diz depois, no versículo 3, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então, primeiro, por que ele queria honrar esse casal? Porque eram cooperadores de Paulo no Evangelho. Lembra que quando Paulo foi fundar a igreja de Corinto, que nós falamos, né, na live anterior, Paulo se hospedou na casa de Priscila e Áquila, que haviam sido expulsos de Roma. Foram expulsos de Roma por quê? Porque Cláudio havia decidido que todos os judeus deviam sair da cidade de Roma. Então, Priscila e Áquila foram, né, para Corinto. Lá eles se encontraram com Paulo e Paulo se hospedou na casa deles. E diz a Bíblia que como Paulo e eles faziam tendas, montaram uma verdadeira sociedade. Eles começaram a fazer tendas. Paulo trabalhava fazendo tenda durante a semana e no sábado ele ministrava a palavra nas sinagogas. Daí que vem aquele termo, né, missionário e fazedor de tendas. Perfeito? Mas não apenas eles acolheram Paulo na sua casa, e da casa dele surgiu a igreja de Corinto. Não. Versículo 4 diz o quê? Os quais pela minha vida, Paulo diz, expuseram as suas cabeças. Ou seja, esse termo indica que eles se dispuseram a morrer pelo apóstolo. Não sabemos em que circunstâncias isso aconteceu, né? Se eles chegaram a oferecer a vida em troca da vida do Paulo, porque isso é alguma coisa que acontecia, tá? E acontece ainda hoje. Nós tivemos relato de uma ocasião em que 3 jovens na União Soviética haviam sido condenados à morte, e então a condenação era conforme o número, né, que estava no roupão deles, né? Tinha aquele traje dos condenados, né? Aí tinha a numeração. Então, o número tal, tal, tal. Esses 3 vão ser mortos. Então, diz o relato, mostra que três irmãos
foram até lá na cela deles e trocaram o roupão. Olha que coisa. Então, aqueles 3 jovens que iam morrer, chegaram 3 irmãos e trocaram com eles. Por que esses 3 irmãos trocaram com eles? Porque pensaram, nós já somos velhos, nós temos muito pouco a oferecer, a nossa vida vai durar muito pouco, mas eles 3 eles têm muito tempo para servir ao Senhor. Então aqueles 3 irmãos mais velhos trocaram de roupa com os mais jovens. E quando os números foram chamados para serem mortos, quem morreu? Os 3 mais velhos. Para que os mais jovens tivessem mais tempo para servir ao Senhor e para darem a sua vida, né, no sentido de promover a salvação de multidões. Olha só que coisa impressionante. Então isso acontece. Aqueles 3 irmãos sabiam que eles iam, e eles escolheram isso, sabiam que eles iam sair da cela para serem executados, mas trocaram de roupa, porque se dispuseram a ser executados no lugar dos 3 irmãos mais jovens. Então isso ainda acontece. Então não sabemos, mas pode ser que Priscila e Áquila tenham feito algo parecido no que diz respeito ao apóstolo Paulo. Tá bom? Saudai também a igreja que está em sua casa. Na casa de quem? De Priscila e Áquila. Então eles continuavam hospedando uma igreja. E isso era muito comum, né? Que os cristãos, né? Por exemplo, Cornélio tinha uma igreja na casa dele, em Cesareia. Áquila e Priscila tinham uma igreja na casa deles, em Corinto e depois em Éfeso. Havia na cidade de Colossos aquele irmão Epáfras, que também tinha uma igreja na casa dele. Então era muito normal, muito comum que as casas se abrissem para que a igreja se reunisse nela. E combinava, irmãos, o culto ser realizado numa casa. Sabe por quê? Porque o culto na igreja primitiva era diferente do que tem hoje. Quando os irmãos se reuniam, eles oravam. E depois da oração tinha a pregação. Entendeu? Então era diferente o ritmo. Tinha oração, depois tinha ministração da palavra. Então o apóstolo, algum dos discípulos dos apóstolos, ministravam a palavra. Lembrando, não tinha o Novo Testamento escrito. Então tudo que fala da vida de Jesus... tudo isso era os apóstolos que passavam assim, oralmente, e os irmãos que recebiam a palavra iam repassando para as novas gerações. Então, nessa época aqui, ano 57, não havia nenhum dos evangelhos escritos. Tudo bem? E daí então, por isso que as cartas dos apóstolos eram tão importantes. As cartas já existiam. A carta de Tiago foi escrita na década de 40 ainda. Também no final da década de 40 foi escrita a Epístola aos Gálatas. Tudo bem? Então, durante muito tempo, os escritos do Novo Testamento eram só esses 2. Carta de Tiago e Epístola aos Gálatas. Só. E só depois é que foram tendo novos escritos, inclusive os evangelhos. Então, eles ministravam a palavra. Depois da ministração da palavra, tinha um momento de cânticos. E quando, então, terminava aquele momento de cântico, tinha uma oração final, e os irmãos iam para onde? Para a mesa. Iam comer. Entende? Iam fazer uma refeição comum. Lembra que a Bíblia diz que todos estavam em comum e comiam o pão juntos? É isso aí. Era a prática, não era só em Jerusalém. Cada lugar que a igreja chegava, esse era o culto cristão. Então iam para a mesa, sentavam e todos comiam juntos. E depois de comerem juntos, comerem o quê? A comida mesmo, irmãos. Comida, né? Os pães, que era muito comum, né? As carnes, enfim, tudo que tivesse lá, tá bom? De uma refeição. Então tinha uma refeição. E depois dessa refeição, tinha a ceia do Senhor. Era o pão e o vinho. E aí terminavam com cânticos e orações. Então esse era o culto da igreja primitiva. Então, portanto, o melhor lugar para esse culto acontecer era uma casa. Né? Tinha mesa, todo mundo podia se reunir em volta da mesa e participar de todas as partes do culto. Então você vai ver muitos e muitos irmãos, você vai ver outros aqui, que também recebiam a igreja na sua casa. Como era o caso, né? De Priscila e Áquila. Perfeito?
Saudai Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Quando Paulo fala que é das primícias da Acaia em Cristo, a Acaia era justamente a região onde ficava Corinto. Corinto era a capital da Acaia. Tudo bem? Que é das primícias da Acaia em Cristo. O que significa isso? Significa que Epêneto era dos primeiros convertidos da cidade de Corinto. Dos primeiros convertidos daquela região da Acaia. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e foram antes de mim em Cristo. Olha o que Paulo está querendo dizer. Olha, irmãos, esse Andrônico e Júnias, eles são preciosos demais. Eles se distinguiram entre os apóstolos. No meio dos 12 apóstolos, eles se distinguiram. E tem mais uma coisa. Antes de eu estar em Cristo, eles já estavam. Eles estavam em Cristo primeiro do que eu. Eles estavam em Cristo antes de mim. Então, Paulo fala, então, esses irmãos são dignos de toda a honra. Quem são? Andrônico e Júnias. Saudai Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. E a Estaques, meu amado. Para quem chegou agora, nós estamos no capítulo 16, tá bom? No versículo 9. No versículo 10 agora. Saudai a Apéres, aprovada em Cristo. Saudades da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudades da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Esse termo aqui, que ele usa no versículo 13, é muito interessante, porque saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Na verdade, outra tradução diz assim, saudai a sua mãe. A mãe de quem? A mãe de Rufo, que também tem sido uma mãe para mim. Então imagina como era que Paulo era recebido na casa desse irmão chamado Rufo. A mãe de Rufo tratava Paulo como se fosse o filho dela. Amém? Então, por que esse capítulo é tão glorioso? Porque ele mostra, irmãos, os cristãos como uma verdadeira família, em que cada um recebe o outro na sua casa, em que cada um considera que a sua casa é a própria igreja. Entende? Que não faz diferença. Por exemplo, o fulano não é meu irmão de sangue, mas o fulano é meu irmão em Cristo. Então, quando eu recebo esse irmão na minha casa, eu estou recebendo um irmão de verdade. Entende isso? No sentido de ter um laço de uma fraternidade mais autêntica, mais real. Entende isso? E aí depois continua. Saudai a Zinto, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e os irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, Nereu e sua irmã e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Algumas pessoas consideram que, quando você quer ter uma família com muitos filhos, uma família grande, aqui tem nome apropriado para todos os filhos. Entende? Por exemplo, Trifena, Trifosa, Olimpas, Flegonte, Asíncrito, e vai por aí afora. Mas, irmãos, o que nós queremos fazer agora ao concluir esse livro é justamente que existem muitas coisas para serem resgatadas. Uma das primeiras coisas é justamente a nossa posição de servos de Deus. Tem sido muito ressaltado o papel de filhos. Nós somos filhos, sim, filhos e herdeiros. Mas segundo nós mencionamos aqui, segundo os primeiros apóstolos entendiam com toda clareza, enquanto estivermos nesse corpo mortal, a nossa posição é de servos. Como foi a posição do próprio Filho de Deus, de Jesus Cristo, enquanto estava no seu corpo humano? O Filho do Homem, ele diz, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E diz que Jesus não apenas assumiu a nossa posição de servo, quando se fez semelhante aos homens, como se colocou como servo dos homens. Ou seja, era servo dos servos. E como servo dos servos, Deus o exaltou soberanamente. Ele se colocou abaixo de todos, e Deus o colocou sobre todos.
É aí que Jesus fala que aquele que entre nós quiser ser grande, quiser ser o maior, deve ser o quê? Servo de todos. Servo dos servos. Amém? Então, quanto mais estivermos dispostos a servir a Deus e aos irmãos, mais nós seremos gerados e moldados à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, aí Paulo conclui a carta, né, dizendo que, no versículo 21, saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta vos escrevi, vos saúdo no Senhor. Olha só coisa interessante. Mas quem escreveu a carta não foi Paulo? Não. Paulo foi o autor humano da carta. O autor mesmo é o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou Paulo, que recebeu o texto da carta. Mas quem colocou a mão para escrever foi Tércio. Por exemplo, você já viu um professor na sala de aula ditando um texto? Pois bem, o texto pode ser do professor ou não. Tudo bem? Ele pode pegar um texto de um livro e ditar para os alunos. Ele pode compor um texto e ditar para os alunos. De qualquer forma, o aluno vai escrever. Então, o professor ditou o texto para o aluno. No caso do Paulo, esse texto não era de Paulo, era de Deus. O Espírito Santo se inspirou para Paulo e ele pode ter escrito, mas ele ditou o texto para o Tércio escrever. É por isso que fala, eu, Tércio, que essa carta eu vos escrevi, né? Eu vos saúdo no Senhor. Beleza? É carta de Paulo aos Romanos, mas quem escreveu a carta foi Tércio. E, finalmente, saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Também coisa interessante, esse Gaio, onde Paulo estava hospedado na casa dele, estava hospedando não apenas Paulo, mas toda a igreja daquela respectiva cidade. E, na verdade, Paulo escreveu essa carta da cidade de Corinto. Então, a igreja de Corinto estava servindo na casa de Gaio, que era hospedeiro de Paulo e de toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. E aí, então, ele se despede da igreja, né? Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Olha, que o Senhor nos abençoe de maneira extraordinária. Foi muito bom contar com a sua participação nesta live. Foi muito bom ver que você acompanhou a live durante muito tempo. Alguns desde o início, né, até agora. Se você não acompanhou do início, volte lá para você receber todo o entendimento sobre essa carta aos Romanos, que é das mais preciosas que tem, das mais gloriosas que tem. Porque é a carta que descreve de uma maneira mais específica a questão da justiça de Deus e como nós, injustos, pecadores, recebemos a justiça perfeita de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho. Deus nos justifica. Ele é o justo e o justificador de todo aquele que tem fé em Jesus. Ele não é o justificador do justo, porque o justo não precisa ser justificado. Mas nota bem, não existe nenhum justo em si mesmo. Então todos precisam da justiça que vem de Deus. Então aquele que tem fé em Jesus, Deus imputa a justiça de Jesus. Essa justiça cabe a mim, a você e a todo aquele que crê. A justiça perfeita, que não depende dos nossos atos de justiça, mas é imputada pela justiça perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu prometo ler, as perguntas de vocês e responder nos comentários, tá bom? Porque realmente eu não teria tempo de ler, voltar em cada uma delas e ler agora, mas você que fez uma pergunta, eu vou responder nos comentários. E você que ainda quer fazer, pode fazer, que eu respondo com o maior prazer, porque estou a serviço do reino de Deus e a seu serviço como um príncipe, uma princesa do reino do Pai Celestial. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.